Fala pessoal, beleza? Rei Cassino aqui, o El, chegando para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre catalogação. Mas o que é catalogação? Nós já aprendemos na aula anterior que nós falamos sobre gestão, que gestão é um conjunto de 4 componentes, ou seja, 4 indicadores. O primeiro desses indicadores é a catalogação. E o que quer dizer, o que significa catalogação? Catalogação nada mais é do que o ato de registrar. Tá? O ato de registrar, descrever, organizar, simular entradas e eventos sem efetuar as operações. É isso que eu quero dizer quando eu falo para vocês que nós vamos catalogar. É como se fosse fazer um resumo de um livro, catalogar. É como se fosse observar e fazer um relatório. Seria basicamente isso, relatório. Catalogação, catalogar é fazer relatórios. Ou seja, simular entradas sem que a gente esteja operando. Ou seja, aquele negócio, se eu estivesse operando agora, estaria acontecendo isso. Para que serve a catalogação? Essa questão da espera, da análise. A catalogação é um momento onde a gente não opera, é um indicador de espera. Ela serve exatamente para nos indicar o momento de ir para o próximo ciclo, para o próximo indicador da gestão, que é o quê? A estratégia. Ou as estratégias, dependendo da forma que a gente for operar. Então, basicamente, o que é, Well? O que é, Rei, que você quer dizer quando a gente vai catalogar? A catalogação, ela serve para nos dar o exato momento de entrar numa operação. E entrar numa operação vai dar o quê? A estratégia. É com a estratégia que nós vamos entrar. E a catalogação é antes da estratégia. Ou seja, podemos dizer que a catalogação é o momento que indica para que é para a gente esperar. E a estratégia é o que indica que é para a gente operar. Acho que ficou bem claro, eu tentei explicar aqui, resumir de várias formas, né? Amplificar de várias formas todos os exemplos possíveis. Mas caso fique alguma dúvida, vocês podem me acionar que eu estou aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Porque existem 2 tipos de catalogação, segundo o sistema do Rei Cassino. Que é o quê? A catalogação retroativa e a catalogação corrente. Retroativa significa passado, ou seja, que já aconteceu. É mais ou menos eu falar para você assim, ó. Imagine que tem agora a época do imposto de renda, por exemplo. O imposto de renda, o prazo é até dia 31/5. Um exemplo, pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, seja outro prazo, seja outro ano, seja outra década, enfim. O que eu falo quando eu falo assim, tem como você fazer um lançamento retroativo? Ou seja, eu perdi a data e eu quero fazer lá para trás. Ou seja, estamos no mês, por exemplo, que a gente está no mês de agosto e a gente fala que gostaria de fazer algo retroativo. Ou seja, está falando sobre julho, junho. É algo que já aconteceu, passado, ok? Então, catalogação retroativa nada mais é do que fazer relatórios de eventos que já aconteceram, que já ocorreram nas rodadas passadas. Não tem limite, você pode fazer uma catalogação retroativa das últimas 10 rodadas, como você pode fazer uma catalogação retroativa das 500 últimas rodadas. Tudo isso é catalogação retroativa, porque eventos que já aconteceram. Catalogação retroativa é fazer relatórios sobre eventos que aconteceram no passado. Catalogação corrente é fazer relatórios sobre eventos que estão acontecendo ou que estão para acontecer, ok? Por isso que conta corrente, por exemplo, é uma conta que a gente está movimentando agora. É só vocês tirarem dessa visão a questão de catalogação retroativa, que já aconteceu, catalogação corrente é o que está acontecendo e que acabou de acontecer agora, ok? Então, basicamente é isso. Primeiro, nós vamos exemplificar aqui a catalogação retroativa. Tá? Então, vou exemplificar com vocês. A gente vai para a mesa de operações agora. Acredito que nesse momento todo mundo já está cadastrado, todo mundo já está com acesso a plataformas. Então, todo mundo já tem aí o acesso à mesa do Backbone. Então, nós vamos para lá agora fazer um exemplo de catalogação retroativa. Vamos embora! Bom, pessoal, aqui nós já estamos no nosso quadro de catalogação, nosso quadro quadriculado ao lado esquerdo, e é a mesma coisa das aulas anteriores. A única coisa que eu mudei aqui é que eu coloquei o padrão como roxo agora, a identificação do padrão ao invés de amarelo, porque como está o fundo branco, para ficar mais fácil a leitura, ok? Bom, então o que nós temos que fazer? Qual que é o objetivo da catalogação? O objetivo da catalogação é encontrar o head para que nós possamos dar início às nossas operações. Então, do lado direito, eu coloquei uma folhinha de caderno para que você entenda como você deve fazer no caderno. Porque, obviamente, não tem como a gente ficar riscando a tela do nosso computador ou a tela do nosso celular. Então, nós vamos olhar no nosso quadro quadriculado, que nós já aprendemos a analisar. Vamos colocar primeiro em letras, da forma que está aí. Aliás, em números, não da forma que está aí. Por que em números? Para que eu identifique onde que o empate deu 11, onde o empate deu 12, onde o empate deu 8, 7. Mas se você não tiver ligado nessa questão de empate, da forma como nós vamos operar agora na estratégia do rei, que eu vou explicar para vocês agora como fazer a catalogação nas estratégias do rei, que são estratégias simples. O mesmo se aplica depois nas estratégias compostas, mas o básico é a gente aprender nas estratégias simples.
Então, da forma como que a gente vai operar nas estratégias do rei, não coloquei nos números porque não faz diferença. Tendo em vista que nós vamos ter que, independente se saiu ou não vai mudar nada pra gente agora na catalogação. Mas quando você for operar, eu recomendo que você deixe os números aí para que você tenha noção de se saiu um 88 há pouco tempo, se saiu um 25 há pouco tempo, ou se faz mais tempo já, ok? Então vamos lá. O que eu fiz aí então nesse quadro quadriculado? Eu coloquei xizinhos para que vocês vejam o momento em que deu um head catalogado. O que é um head catalogado? O head catalogado é um head que nós não pegamos, ou seja, que nós não colocamos ficha dentro da mesa. Nós não estávamos operando. Então, entrou na mesa para operar, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Catalogação, catalogar. Tem uma frase bíblica, né, que ela fala assim que espera o mar se abrir e vai. Né, que o pessoal fala, né, em mensagens bíblicas, espera que Moisés abriu o mar vermelho, então o povo esperou o mar se abrir e foi. Aqui é a mesma coisa, a gente vai esperar o head aparecer e vai. Então, aparecer o head é o momento de você iniciar a operação. Porque assim, o que a gente faz? Nós não aprendemos que pela lei de Well tudo se equilibra? Se a gente sabe que se equilibra, então a gente sabe que um head vem em média probabilística, em média de 7 rodadas. Ou seja, isso significa que a cada 7 rodadas, a média probabilística é que tenha um head e 6 greens. Se a gente sabe que tem um head e 6 greens, quantos greens eu devo pegar? É aí que muita gente acaba se atrapalhando no gerenciamento. Por quê? Porque a pessoa vê um head e ela quer pegar 10, 20, 30, 40 greens. Aí é onde a pessoa se atrapalha. Por quê? Pela ganância ou pela falta de gerenciamento. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Identificou o head, você vai pegar quantos greens? De 3 a 5 no máximo. No máximo. Quer pegar 2? Ótimo. Quer pegar 1? Ótimo também. Então, identificou o head de 2, 3, 4, 5. Aí se você fala assim pra mim, pô, mas e se eu quiser fazer o seguinte, eu identifiquei o head, eu vou esperar. A hora que aparecer um padrão, eu vou esperar perder na primeira, pra ir pro primeiro gale. Aí na hora que entrar no primeiro gale, eu entro. Pode fazer isso pra ser mais seguro? Pode. Vai ser mais seguro? Não. A única coisa que vai mudar é que você vai ter menos oportunidades de entrada. Vou te explicar por quê. Porque não faz diferença se você esperou 4 ou 3 rodadas para você dar a sua entrada. Na média probabilística, nós estamos analisando 3 eventos. Se você vai dar 3 entradas, que nós aprendemos, né? Uma entrada, mais um gale, 2 gales. Ou seja, se você vai fazer uma entrada e 2 gales, não importa se você vai esperar 4 ou esperar 3. Se você falar para mim, pô, Rei, mas eu posso esperar 2? Pode. Você vai dar mais entradas. Mas por que eu não ensino você a esperar a duplicação, então a triplicação? Porque no início, você não está preparado para dar uma entrada atrás da outra. Você vai se atrapalhar. A carga de dopamina, né, que é o hormônio do prazer, da felicidade, da alegria, do bem-estar, enfim. O jogo, ele é um produtor, aliás, fugiu a palavra, que deu um branco agora, deu um rosa. Como é que é o mesmo nome? Um estimulador muito grande de dopamina. Então, uma carga dopaminérgica muito grande no nosso cérebro no momento que a gente está operando. E de início, quando você começa a colocar dinheiro, essa carga de dopamina aumenta, porque não é só questão do jogo, não é só questão da jogabilidade, não é só questão daquela ansiedade que você já tá ali, né? Entra a questão financeira também. Entra aquela questão mental. Pô, não posso perder esse dinheiro. Nossa, não quero perder esse dinheiro. Nossa, entra tudo isso. Então, como é algo novo para você, você precisa fazer de forma mais segura e mais compassada possível. É por isso que eu ensino vocês a fazerem 3, esperar a triplicação e depois entrar. Então, a gente esperou uma triplicação, entra. Esperou a triplicação, entra. Mesmo assim, você vai identificar que nessas últimas rodadas aqui, nós tivemos aí, ó, um head e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 greens. Ok, vai pegar os 13 greens? É óbvio que não. Então, por que eu circulei ali as bolinhas? Se você estivesse operando, se eu estivesse operando, o que a gente deveria fazer, então? Identificou aquele head ali, no momento seguinte já começou a formar um novo padrão. Então, acabou de vir o head, já começamos na estratégia do rei. Rei de red, né, R, E de empate, que aí no caso é 2, e de in blue, que daí seria 3 players. Então, o empate, a gente espera a duplicação. Porque se você for esperar uma triplicação de empate, você não vai entrar nunca no empate, que raramente isso vai acontecer. Acontece. Até 3, 4 vezes seguidas, mas é muito raro de acontecer. Então aí, na segunda linha,
No terceira casa da segunda linha, já identificamos o início de um novo padrão. Começamos com Banker, Banker, Banker. Já demos uma entrada no player. Primeiro green, já de primeira. Imediatamente, já se formou uma nova triplicação em player. O que a gente já faria? Entraria em Banker, mais um green de primeira. Pegou uma duplicação de player, Banker, nada. Entrou aí já o terceiro padrão, um tie. Então nós já tivemos aí um padrão de player, Banker e um tie, de empate. Já pegamos no primeiro gale. O que é a questão de gale que eu falo para vocês? Vou explicar na próxima aula. Volto a repetir. Uma entrada e mais duas recuperações. Então, quando a gente fala estou no primeiro gale, né, que nós vamos aprender mais sobre martingale na sequência. Nós estamos no primeiro gale. Vocês vão ver muito isso daí lá no grupo de sinais. Estamos no primeiro gale significa estamos na primeira tentativa de recuperação. Ou seja, segunda chance, que na verdade é primeiro gale. O gale, ele já é recuperação, tá? Então, o que a gente chama de primeira entrada, né? Primeira entrada, primeiro gale e segundo gale, tá? É a primeira tentativa de recuperar e depois a segunda tentativa de recuperar. E aí finaliza. Se não veio a vitória, assume o head, aí vai dar head. Aqui não deu nenhum head nesse gráfico, mas depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer no momento oportuno. Eu vou explicar na aula específica o que a gente vai fazer caso venha o head. O momento agora não é de ensinar você como você vai agir quando vem o head, e sim como você faz para catalogar a operação. Então aqui eu coloquei de 5 bolinhas, você faria o quê? De 3 a 5 bolinhas aí, ou seja, esses lugares que está na folhinha de caderno, uma bolinha, seriam os greens que você teria pegado, ou seja, as vitórias que você teria colocado ficha e teria feito ganho, ok? Por que eu fiz um risquinho azul aí logo depois do X na folhinha de caderno? É para você identificar o momento, a data, você já pode colocar antes na catalogação. Mas o horário de que você está iniciando a operação, que é esse 0000, e o DDMM é o dia e mês. Então, se você está lá no dia 30 de junho, você vai colocar 3006. Se você está no 30 de julho, mesma coisa, tranquilo, né? Então, a parte que tá com esse risquinho, por que eu coloquei o risquinho aí não antes do X? Porque só começa a contar a hora que você começou a operar no momento que você dá a primeira entrada. Você pode ficar catalogando por 30 minutos, aí não apareceu o head, aí você não operou, então automaticamente não conta o tempo de operação. O tempo de operação ele conta a partir da primeira entrada que você deu nessa sessão, beleza? Espero que tenha ficado bem claro, pessoal, a aula de catalogação, tranquilo aí, né? A parte gráfica aí tá tranquilo. Aí na parte de baixo da folha eu deixei os dois grupos novamente, quem não entrou já corre lá entrar nos dois grupos. Eu preciso entrar nos dois grupos, eu não posso entrar só em um de sinais? Não, entre nos dois. Por quê? Porque são sinais diferentes. Eu não falei pra vocês que tem as estratégias simples e compostas, em cada grupo são estratégias diferentes que a gente coloca analisando. Então, às vezes você pega um head no grupo VIP e não pega no grupo Black, ou às vezes você pega no Black e não pega no VIP, é por isso que você tem que entrar nos dois. Além do mais, vai ter dias, por exemplo, que eu vou fazer uma live no Telegram no VIP, para que a galera do aberto possa participar também do VIP e do Premium, que comprou o VIP Premium. E quem entrou no VIP gratuito, ou enfim, eles conseguem participar também. Já quem está no Black, quando eu entrar no grupo Black, só quem comprou a mentoria Black consegue participar. É por isso que você tem que estar nos dois, porque senão você vai perder muita live. Além de estar nos dois grupos, me segue no Instagram, @reicassino, lá eu aviso, todos os avisos eu dou lá. Por que é interessante você me seguir no Instagram, você salvar meu contato no WhatsApp, pra você ver meus status e meus avisos? Porque eu vou explicar pra vocês, gente. No momento da gravação desse vídeo, eu já recebo em média 300 mensagens por dia no meu WhatsApp. Só no meu WhatsApp. Fora Instagram, fora YouTube, comentário e tudo mais. E eu tento dar o máximo de atenção, vocês sabem disso, mas na medida do possível, com todos as minhas falhas, né, com todos os meus erros, mas eu tento dar a maior atenção para todo mundo. Eu não gosto de não dar atenção para a pessoa, não consigo visualizar uma mensagem e não responder da melhor forma possível. Então, se vocês não me seguem no Instagram e vocês não me acompanham, não se inscrevem no meu canal no YouTube, o que acontece? Tudo que eu postar de vídeo, você não vai ver no YouTube. E assim, a mentoria ela não é baseada só nessa área de membros. Ela é baseada no quê? No meu Instagram, no meu YouTube e no meu status do WhatsApp. Ou seja, tem informações que eu vou colocar no meu Instagram que eu não vou pôr no WhatsApp, que eu não vou pôr no YouTube e não vou pôr aqui. Então é por isso que você precisa estar ligado em todas as minhas redes sociais. Então, entra nos grupos, se inscreve aí no meu canal e me segue no Instagram. Quando você me seguir no Instagram, ativa as notificações, o sininho de notificações, para que você veja os meus stories. Vai ter dias, por exemplo, que quando que eu vou avisar de live? No meu Instagram. Não tem como avisar aqui na área de membros, não tem como avisar no YouTube. Então eu vou avisar no meu Instagram e vou entrar. Se você não viu, você já vai perder a operação ao vivo. Então, operação ao vivo eu aviso no status do WhatsApp ou no Instagram. Então se liga lá que você já vai ficar sabendo. Outra questão que eu falei agora para vocês, eu recebo muitas mensagens. Então se você
vê meu Instagram, o status, no WhatsApp, o story no Instagram, você evita de você me chamar às vezes à toa. Não que seja um assunto à toa, mas de repente para você aquilo é importante, porém é algo que eu já acabei de falar no meu status, ou algo que eu acabei de falar no meu story. Então você fazendo isso, você me ajuda e eu consigo te ajudar mais, porque quando você me chamar eu vou conseguir te dar o máximo de atenção, porque o outro coleguinha não vai estar não me incomodando, porque nunca vocês me incomodam, tá, gente? Eu tô aqui para servir vocês, o meu papel aqui como mentor, como professor de vocês é ensinar vocês da melhor forma, mas particularmente eu não consigo fazer nada mal feito. Então ou eu faço do meu melhor para vocês, ou eu prefiro não fazer. E a partir do momento que eu disponibilizei essa mentoria para vocês, eu preciso fazer o meu melhor, senão eu não fico bem comigo mesmo e vocês também não consigo dar a atenção que vocês merecem. Então, me ajudem nisso, me sigam em todas as redes sociais para que vocês acompanhem os avisos e eu não precise ficar repetindo, às vezes, tipo, o mesmo aviso que eu dei no Instagram para 50 pessoas que estão me perguntando a mesma coisa no WhatsApp ou no próprio Instagram. Beleza? Então, entrem nos dois grupos e tudo que vocês forem me perguntar no WhatsApp, como eu tenho milhares de pessoas para responder, tentem fazer perguntas apenas que já foram faladas na aula. Algo que não foi falado na aula, como eu falei para todos vocês, que não é o momento de operar ainda. Então, dúvidas que vocês tiverem, que ainda a gente não falou na aula e não terminou a mentoria, no caso dessa aula, deixem para vocês perguntarem após a mentoria. Marquem no papel, porque senão vocês me fazem perguntas de aulas que nós vamos falar ainda, e aí eu não consigo dar uma atenção boa para todos vocês, acabo respondendo mal respondido e meia boca a todo mundo. Então, quanto menos pessoas me mandarem mensagem, deixar para mandar só o necessário, mesmo que já foi falado em aula, é melhor, porque aí o que acontece? Eu consigo tirar a dúvida de todo mundo da melhor forma, ninguém fica com dúvida e todo mundo aprende. Beleza? Conto com a colaboração de vocês, conto com o apoio de vocês, agradeço muito pelo carinho que eu tenho recebido, todas as mensagens que vocês me mandam. Me mandem resultados também, tá? Não resultados de operação agora, porque vocês ainda não devem estar operando, né? Pelo menos espero que vocês não estejam operando. Mas se porventura você for lá teimosinho e fizer uma operação e der um resultado, pode me mandar, não vou te xingar, não vou falar nada, apenas me manda o resultado, eu gosto de compartilhar os resultados de vocês, tá bom? Mensagens que eu tenho recebido de carinho também, quando vocês mandam, são muito bem-vindas também, podem me continuar me mandando, que eu adoro as mensagens de vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês, até a próxima aula, ok? Logo mais na terceira aula nós vamos falar sobre ferramentas, ok? E antes de ferramentas, nós vamos falar brevemente sobre stakes e hit e vamos falar sobre mais alguns outros assuntos, como cobertura de empate e tudo mais. Beleza? Vejo vocês na próxima aula e fiquem com Deus. Forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu!